bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de História e Formação dos Sistemas Jurídicos Contemporâneos, né? Mais um momento, mais uma semana, reta final, últimos capítulos dessa nossa relação, né? Desses nossos encontros. A abertura da aula de hoje, pensei, pô, que música colocar, né? Então, lembrei do hino da independência. Eu sou de um tempo, não sei se vocês... Acho que a maioria talvez não, né? Que na contracapa do livro didático geralmente vinha hino do Brasil, às vezes vinha o hino da independência. Sou antigo, né? Eu cheguei a ter aula de moral e cívica, né? Isso lá no final dos anos 70, iníciozinho dos anos 80, né? Então, acho esse hino muito bonito, né? A melodia é legal, né? Mas era pouco cantado, né? Geralmente a gente cantava mais o hino nacional, né? Então, quem teve aula, né, de moral e cívica lembra um pouco, trabalhavam muito essa ideia, que eu acho valorativamente interessante, né? Nos ajuda também a formar a cidadania, conhecer os nossos símbolos, as armas, né, as forças armadas, o hino da bandeira, o hino da independência, o hino do Brasil, né? Acredito eu, assim, que deveria ser tudo também visto de forma mais crítica, para que a gente pudesse saborear mais, né? Eu sempre falo, né, que a gente canta o hino do Brasil e muita gente canta igual papagaio, né? Canta repetindo, sem entender muito bem o que é um lábaro estrelado, né? E ergue da justiça clava forte. O que é clava forte, né? Ou então, do que a terra, Margarida. Que Margarida? Eis que a terra mais garrida. Mas o que é mais garrida? Né? Conheço Tony Garrido, não a Garrida. Quem é? O que é isso? Né? Então, assim, acho que seria bastante importante que, antes até da gente começar a cantar, perfilar e cantar e achar a bandeira, que eu acho que são momentos interessantes, momentos né, de criar essa sensação de pertencimento. Né? Eu acho importante que a gente cultive isso, né? Mas também entendendo aquilo que a gente está cantando, entendendo aquilo que está sendo comunicado, aquilo que está sendo pedido para nós, né, enquanto cidadãos, né? E o próprio hino da independência ser pensado também, qual o contexto que ele surgiu, né? E se a gente tem conseguido alcançar, né, essa ideia da pátria livre, né? Nossa pátria é livre, né? Nós somos livres dentro da nossa pátria, nós temos liberdade. Cultivar, debater, conhecer esses valores, conhecer a Constituição. Eu tenho falado muito isso com vocês, né, ao longo dos nossos encontros, né? O quanto a Constituição é um livro desconhecido para a maioria da grande população brasileira, né, dessa imensa população, desses 200 milhões de habitantes. Arrisco dizer que talvez 80%, 90% não tenha noção direito do que é. Já ouviu falar, mas igual aquele samba lá do Zeca Pagodinho, que ele canta, né? Caviar, já sei, já ouvi falar, enfim, já ouvi falar, mas nunca provei, né? Não sei, né? Então, assim, a gente tem talvez essa relação, né, com a nossa Constituição de um desconhecimento, né? E como se transformar em cidadão se a gente não tem noção dos nossos direitos e deveres, né? Então, coloquei o hino da independência, que eu acho uma melodia muito bonita, né? E lembro que parodiavam também, né? A gente também é sempre crítico, né? O japonês tem 5 filhos, cada um tem um defeito, né? Não tinha um, né? Você sabe, quando junta criança, junta jovem, né? A criatividade é incrível, né? Mas com esse belo hino da independência, vamos falar hoje, né, sobre esse tema, né? O Brasil imperial. Lembrando para vocês que na semana que vem nós vamos fazer um super quiz, ok? Vai ser uma atividade lúdica para a gente fazer uma revisão
e aí depois temos o feriado no dia 16, né? No dia 23. Não faltem. Parem tudo que estiverem fazendo, não pode faltar de jeito nenhum, tá bom, gente? E a prova vai ser aqui no nosso ambiente virtual. Então, não, cara, nada pode acontecer nesse dia, ok? Né? Para que vocês possam estar disponíveis aqui, aí toda a forma que vai ser a prova vai ser passada aqui, enfim, tem alguns modelos, enfim, né? Eu não vou dar. Olá, bom dia a todos, que todos estejamos aqui. E eu vou liberar, né, as provas, né, os modelos de prova, vou dizer, né, vai ser. Tá, Kátia? Então, a gente vai ter esse horário. Nesse dia, a gente pode até tentar ver se começa um pouquinho antes, começa às 10 horas, se eu estico até meio-dia, meio-dia e 10, enfim, tá? Mas vocês vão postar, né? Aí a gente combina na hora. Provavelmente vai ser no fórum de dúvidas, né? Ou no material de estudos. Eu vou ver aqui, né? Então vai estar lá. Vocês vão fazer, né? Cada um aí no seu cada um, né? E vai ter que postar de volta, porque assim eu acho que a gente já não tem mais o espaço, né? Deixa eu até dar uma olhada rapidinho aqui. Para as tarefas, tem um espaço aqui, ó. Prova regular virtualizada. Não, A2, né? Só que eu não sei se algumas pessoas mandaram trabalho por aqui. Se não tiver mandado por aqui, ok? Então, né, aqui vai poder ser enviado, tá certo? Né, aqui. Vocês não estão vendo que eu não estou, né, compartilhando, desculpa. Né? Mas aqui, ó, tem um espaço aqui nas tarefas, ó, A2, prova regular virtualizada. Então, aqui vocês vão poder me enviar. Agora, eu não sei se alguém já usou esse espaço. Se usou, tem que liberar esse espaço lá. Deixa eu só ver aqui se alguém usou indevidamente esse. Não. Então tem esse espaço aí. Deixa eu botar aqui na. Aqui. Tá certo? Então depois vocês deem uma olhada lá, né? Mas tem um espaço chamado A2, prova virtualizada. Então, dá uma olhadinha aí, minha gente. Por favor. Olha, bota lá na página inicial e vê se não tem no ícone tarefas, se tem lá esse espaço A2. A minha conexão agora parece que está boa aqui. Não sei, acho que comigo aqui está legal. Hein? Aí não tem? Não aparece isso aqui para vocês no espaço das tarefas? Vocês colocarem tarefas. Então não deve ter sido liberado ainda, tá? Mas. Tá. Ok, vai aparecer então depois para vocês, né? Tá certo? É engraçado que. Não sei. Quando você bota na página inicial, aparece atividades avaliativas para vocês? Na página inicial, né? Tá certo. Tá bom. Tá. Então eu vou. Bom, tá ali na página inicial, né? Ok. Então, mais perto, eles devem liberar isso. Eu vou procurar saber para a gente não ter nenhum percalço. Mas se não tiver na hora, a gente vai botar ou no material de estudos ou no fórum de dúvidas. A gente vai esclarecer tudo aqui no dia, tá certo?
Bem, então, mas vamos viver cada emoção a cada momento. Nada de antecipar emoções, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre. Deixa eu pegar aqui. O período imperial, né? Nós falamos do Brasil colonial na aula passada, então, lembrando a vocês que não é para não despertar interesse, não, mas é porque. Ou relaxar, mas esses assuntos eu não vou estar colocando na prova, tá bom? Tá? Então, é mais para a gente ter conhecimento, para a gente poder. Não sei se vai ter alguma outra disciplina mais à frente, enfim. Mas conhecimento nunca é demais. Já coloquei para vocês os slides de Brasil colonial e Brasil império. E depois vou colocar os dois de república, tá certo? Bem, o que importa para nós aqui pensar, né, desse período imperial que vai, né, do 7 de setembro de 1822 a 15 de novembro de 1889. 7 de setembro é uma data, a invenção das tradições, né? Que data foi pensada? Chegamos ao 7 de setembro, né? Eu tenho um outro slide que depois vou partilhar para vocês, né? Deixa eu ver aqui rapidinho, peraí. Ver se já tinha colocado aqui a subjetividade da verdade. Aqui. Eu já tinha colocado esse slide aqui para vocês, da subjetividade da verdade. Kátia, o senhor vai pontuar os assuntos para a prova? Sim, na semana que vem, Kátia, tá? Na semana que vem, senão vai ficar muito distante. Se eu fizer, entendeu? Eu vou fazer isso na semana que vem. Aí fica, ainda tem um feriado no meio, tá certo? Tá? A subjetividade da verdade eu vou mandar para vocês também. Eu acho que eu não sei se eu já mandei, mas enfim, depois coloco lá. Só para a gente. Eu fiz um slide, foi para palestras que eu estava dando sobre história, né? Enfim. E trabalhei com essa questão, aí fazia um debate sobre a questão do espaço da aula, né? Enfim, de repente eu mando para vocês. Mas o que mais me cabe aqui, eu falo dessa ideia do professor enquanto maître, né? Aquele que oferece as possibilidades e não aquele que lacra verdades, né? Tem fugido dessa vertente, né? E nas aulas de história, tenho trabalhado muito sobre essa questão. Isso eu já partilhei com vocês, a subjetividade da verdade, né? Trabalhando a história como uma narrativa também, né? E propunha essa ideia, não acreditem em todas as verdades embaladas para presente, né? Então, a verdade não está pronta, ela precisa ser analisada, criticada. E eu pego, como um estudo de caso, a independência do Brasil. Esse quadro famoso, que todo mundo já viu em algum momento, porque em todo livro didático vai falar da independência, tem um livro, tem essa imagem do quadro do Pedro Américo. Né? Dom Pedro ao centro, espada em ristre, só faltou o balãozinho aqui, né, gritando independência ou morte. Com os dragões da independência em volta, uma pequena comitiva, próximo, todos em garbosos cavalos, e para o povo não ficar de fora do processo completamente, o povo aqui, né, meio maltrapilho, um sertanejo, olhando para, tipo, o que está acontecendo ali que eu não sei. Né? Se botasse um balãozinho aqui também seria. Que diacho está acontecendo ali? O que esse mutueira de gente está aí gritando? Né? Mas o povo à margem do acontecimento. Né? Pois bem, esse quadro, será que a gente pode ter a relação com ele de aconteceu, postei no Facebook?
ou agora postar, no Facebook já está ficando meio cafona, né, cada vez mais, mas o Instagram ou no TikTok, né? É um estatuto de verdade esse quadro? A gente pode garantir que as coisas aconteceram exatamente dessa forma? Na década de 90, 93, se não me engano, eu tive uma disciplina de Brasil 3 na UERJ, né? Eu me formei lá na UERJ. O meu professor, o Antônio Edmilson, um cara sensacional, né? Assim, ele foi a primeira vez que eu ouvi o seguinte: de um relato de uns padres que estavam acompanhando Dom Pedro. Ele tinha ido a Santos, né, a São Paulo, e depois, na volta, passou ali por Santos para fazer uma visita à Marquesa, enfim, à sua amante, e na volta estava indo para o Rio de Janeiro quando, né, num determinado momento, o espaço ali, próximo ao Rio Ipiranga, né, às margens do Rio Ipiranga, né, ele tinha parado porque ele estava, alguma coisa não fez bem para ele, né? Isso está relatado lá pelos padres. Alguma colite, alguma dor de barriga, sei lá, deu ruim, né? Então, várias vezes ele pediu para parar, né? Falou: preciso parar, preciso obrar. Obrar é o passar o fax, o número 2, né? E, né, repetidas vezes ele parou para obrar. E ele estava montado numa garbosa mulinha, numa mula, porque a gente que vai a São Paulo hoje sabe que tem uma serra ali que não é mole, né? Imagina isso há 200 anos atrás. Como devia ser esse caminho? Então, um garboso cavalo não aguentava o tranco, e sim as mulas, né? Olha só a importância, né, das mulas que aguentavam esse tranco. Então, desceu da mulinha que ele estava montado e foi obrar. E numa dessa passou o Sedex 10 da época, né? Carta para Dom Pedro, carta para Dom Pedro, carta para Dom Pedro. E trouxe as cartas para Dom Pedro, carta para Dom Pedro. Aí Dom Pedro pegou as cartas, né? Sabe aquele momento que você tá, né? Você vai fazer o número 2, você antigamente você levava uma revista, né? Alguma coisa para distrair aquele momento meio tenso, dramático, né? Enfim. Hoje você leva o celular, né? E fica vendo Instagram, né? Postando, né? Ou curtindo, compartilhando. E ele fez isso e levou essas cartas. Que cartas eram essas? Uma carta de Dona Leopoldina e uma de José Bonifácio, que falava para ele o seguinte: que ele retornasse ao Rio de Janeiro imediatamente, porque estavam exigindo o retorno dele para Portugal. E que ele tinha que tomar uma decisão, ele precisava cortar esses laços de dependência com Portugal. Então, ele lendo a carta naquele momento. Né? Se ele gritou, se teve o grito, foi um grito no meio dessas cólicas. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar. Independência ou morte! Enfim. Se ele gritou no meio, né, desse momento. Essa narrativa ficou sumida da história do Brasil por muito tempo, porque nos levaria a entender que o Brasil nasceu no meio de uma. Isso aí. Né? Então, explicaria muito da nossa história, infelizmente, né? Mas não vai ficar bonito, né? Não vai ficar bonito. Tentaram algumas outras telas surgiram bem antes dessa definitiva do grito do Ipiranga do Pedro Américo. Em 44, por exemplo, François René Moreau, né? Essa tela, né, foi pintada. Dom Pedro estava no cavalo, né? Mas com muita gente, o povo, né? O quadro intitulado Independência, né? 22, 44, está próximo, né? Mas tinha muito povo ali, né? Ou uma tela até anterior do Jean-Baptiste Debré, a aclamação de Dom Pedro, porque eu tenho um livro aqui chamado A Invenção das Tradições, do Eric Hobsbawm e do Terence Ranger, que ele fala sobre isso. As tradições muitas vezes são inventadas.
E aí eu penso, por que não o 9 de janeiro, aonde, atendendo a um abaixo-assinado de mais de 15 mil assinaturas, Dom Pedro resolve ficar no Brasil, né? Porque a pressão para ele retornar a Portugal, ir para Portugal, já era grande. Né? Do clássico, né? Que ele teria dito, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digo ao povo que fico. Ok. Então, assim, nessas tradições inventadas, né, o que acontece? Por que não essa data? Por que não optaram por essa data do quadro do Debré? E, né, do quadro do Debré, retratando esse momento que o povo pediu. E ele teria ficado, talvez aí já poderia ser uma data para independência, mas não. Ou então, por que não, a coroação, quando foi coroado, né, em dezembro de 1822? Por que não a nossa data comemorativa de independência durante a coroação e a sagração de Dom Pedro? Não, a opção foi o 7 de setembro. Agora, esse quadro, alguém sabe me dizer? Pode até consultar o Google. Vê quando foi pintada essa tela. Quando foi pintada a tela do Pedro Américo, Independência ou Morte? O grito do Ipiranga, né? Vê aí. Quem pesquisa e coloca aí para mim no chat, por favor. Vê. Só para a gente ter uma noção, né? E ter noção de quanto tempo depois do acontecimento essa tela apareceu. Alguém pesquisou aí? Se eu falar que vale 1/10, alguém pesquisa? Ou a nossa relação é só com pontos? É. Vamos lá, alguém aí, ó. Né? Quando foi pintada a tela do Pedro Américo, o grito do Ipiranga? Valendo! Caio Abud foi o primeiro a colocar, ganhou 1/10, depois me lembro, hein? Valeu, Anesca, tentou, valeu a tentativa. Então, Caio, ó, 1888. Epa, quem é bom de matemática aí, a independência foi em 1822. Quantos anos de diferença? Quantos anos do acontecimento para essa tela chegar, ganhar o mundo? 66 anos. Bem, o pintor, o Pedro Américo, nem era nascido quando o acontecimento se desenrolou. Ok? Então, o que acontece, minha gente? Tomar esse quadro como um estatuto de verdade é completamente um absurdo. E quem era Pedro Américo? Pedro Américo, um pintor, né, no segundo reinado, que ganhou uma bolsa de estudos que Dom Pedro II era muito, muito fã, né, das artes, dos estudos. Ele adorava assistir às aulas no Pedro II, a unidade inicial, que é hoje ali, que é em São Cristóvão, né? Ele adorava assistir às provas orais que aconteciam. É um dos, não dos fundadores, mas quem fundou foi o Dom João VI, o IHGB, mas ele foi um grande incentivador do Instituto Brasileiro de História e Geografia, né? E da Escola Nacional de Belas Artes. E, anualmente, isso já mais para a reta final, né, do segundo reinado, algumas bolsas de estudo para o pintor ir estudar na Europa eram dadas pela coroa brasileira. E Pedro Américo foi contemplado com uma bolsa de estudos, aonde ele, né, para Paris, na época tinha que ir para Paris, né, não tinha outro lugar, né? E ele tomou contato com esse quadro, Ernest Meissonier, A Batalha de Friedland, que
né, retratava uma das batalhas de Napoleão Bonaparte. Esse pintor francês, né, e esse quadro, olha se ele não lembra muito o grito do Ipiranga. Né? Essa coisa da disposição militar, e no centro, né, meio que quase no coração, né, da tela, o Napoleão. Só que Napoleão aqui com o chapéu em ristre, substituído, né? É quase no mesmo ponto, né? Quase no mesmo ponto aqui. Então, né, essa tela, provavelmente, o contato, né, com as pinturas de batalhas, de fatos grandiosos da história, incentivaram e influenciaram Pedro Américo a fazer esse quadro, que até hoje a gente já não discute mais. Tem um livro didático, falou de independência, é O Grito do Ipiranga. Tá certo? Então, mas e aí, professor? É o Grito do Ipiranga? Né, foi a diarreia de Dom Pedro? Olha, sinceramente, para mim, né, tanto faz, né? Mas é uma forma da gente pensar o porquê da intencionalidade das coisas e que a história ela vai sendo construída, né? Muitos aqui talvez já tenham escutado essa outra versão, né? No livro, tem um livro do Laurentino Gomes, que é o 1822, né? Acho que está por aqui. É isso aqui? Essa versão eu coloquei numa peça de teatro que eu fiz, um monólogo chamado Eu Lírico, né? Isso aí eu estreiei em 99, né? E esse livro aqui do Laurentino Gomes, o 1822, o primeiro capítulo ele fala sobre isso, né? Então, a diarreia de Dom Pedro, né, é retratada aqui num livro sério, num livro, né, que é de um autor que é super respeitado, lançou agora tá lançando, né, já foram 2 volumes de uma publicação sobre escravidão, né? Então algo, né, é um autor bastante reconhecido, né? E ele fala isso, tudo isso que eu estou falando aí para vocês, que eu já falo desde 99, né? A partir do meu professor lá em 93, né? E depois eu lembro que o Eduardo Bueno, num Fantástico, perto de um 7 de setembro, também trouxe essa questão, né? Então, é no presente que a gente traz esse contexto, traz, né, para questionar o quanto que a história, muitas vezes, ela é construída para ficar bonita na fita, para ficar bem no quadro, mas que nem sempre, ou na maioria das vezes, ela não aconteceu assim, né, dessa forma tão brilhante. Bem, esse é um ponto para a gente já pensar, né, o quanto forjou-se também a ideia de um herói. Dom Pedro I, ele ouviu o conselho do seu pai, Dom João, que disse para ele: filho, se o Brasil há de ser independente, Dom João era um cara muito inteligente, esperto, muito diferente do que ele foi retratado até no filme, naquele filme Carlota Joaquina, né? Você fala, meu Deus, Dom João tinha algum problema mental, né? Mas o jeito que ele foi retratado ali era meio que um jeito cômico, né? Engraçado, mas Dom João era bastante inteligente politicamente, né? Ele foi o único que conseguiu dar um nó, né? Dar um drible em Napoleão, enfim, né? Era melhor ser e ele falava, era melhor ser um rei vivo lá no fim do mundo do que um rei morto na Europa. Então, assim, então, de certa forma, tinha lá sua sabedoria, né? Então, ele aconselhou Dom Pedro a assumir esse papel, né? E, de certa forma, nesse contexto, Dom Pedro acaba assumindo esse papel. E para a história do Brasil, para a territorialidade brasileira, acho que eu comentei isso, né, com vocês no encontro passado, foi muito importante ter ido até na contramão
da América Latina e, né, o Brasil é um dos primeiros a se tornar independente, mas todos os que demais vão se tornando independentes, né, nessa década aí de 20 do século XIX, vão se tornando repúblicas. Dessa fragmentação da América Espanhola, enquanto o Brasil conseguiu manter essa unidade territorial, né, e se tornar esse país, né, até hoje, um país que é um país continental. Tá? O Brasil se torna independente tendo que pagar uma grande indenização a Portugal. Para Portugal, né, reconhecer a independência brasileira, já começamos com uma dívida. Né? Tivemos que pegar emprestado com os ingleses para poder ter a nossa independência reconhecida. A esfera de controle, né, econômico, a dependência econômica, a gente vai deixando de estar na esfera portuguesa e vamos passando para essa esfera inglesa. Né? Nesses primeiros momentos, aí, desde a vinda de Dom João para cá, né? No Tratado de Comércio e Aliança com o Reino Unido, os ingleses tinham uma tarifa preferencial no comércio aqui no Brasil. Enquanto o próprio Portugal, né, produtos portugueses que chegavam aqui ou de outras regiões, pagavam mais imposto, né? Os comerciantes tinham que pagar mais impostos para tirar mercadorias daqui do que os ingleses. Né? Então, os ingleses sempre tiveram esse benefício, esse privilégio, né? Esses privilégios aqui, por conta de ter escoltado a família real para cá, enfim. E está sempre, né, próximo. E interessava para os ingleses, porque países com escravidão significava que boa parte da população não consumia. Né? Acabar com a escravidão era uma forma de aumentar exponencialmente o mercado consumidor para os produtos ingleses. Ok? Com a independência, precisávamos ter uma Constituição. Né? Isso era uma necessidade, né, para uma jovem nação, né, ter uma Constituição. Né? Foi convocada a Constituinte em 3 de junho de 1822, vai fazer 200 anos amanhã, né, que foi convocada a Constituinte, com o intuito de preparar o contexto da proclamação da independência. Né? Você vê que antes até, né, um pouco, né, desse rompimento, né, do 7 de setembro. Mas esse processo ainda ficou, né, travado até que, de fato, houve, né, esse momento do rompimento e da coroação de Dom Pedro no final, né, do ano de 1822. E para poder continuar existindo a Constituinte, né, que já tinha sido, né, convocada, mas ainda instável, porque o Brasil era um reino unido a Portugal até então, né, em 3 de junho de 1822. Né, tá? Só então depois é que, de fato, né, no ano seguinte, é que esse processo todo começou a ganhar força e corpo. Não foi, tá? Não foi sem resistência interna o processo de independência. Eu tinha um pouco, né, essa visão de que praticamente não teve conflitos internos, mas o próprio Laurentino traz isso, né? Algumas guerras de independência, não 7 anos, como foi nos Estados Unidos, né? Mas tivemos, sim, conflitos ao longo desse processo. Não foi aceita completamente essa independência. E, em 1824, por exemplo, a Confederação do Equador foi um movimento que contestou, né, essa nação, né, e tentava propor uma separação ali de alguns estados hoje ali no Nordeste, né, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, né, a Paraíba,
né? Houve um levante ali que procurava criar uma nação à parte, porque não estava concordando com o processo que estava se desenvolvendo aqui, né, no Brasil. Até porque a Constituinte aí foi à frente mesmo em 23, 1823, começaram o processo, mas teve um problema, porque Dom Pedro queria colocar, inserir na Constituição os quatro poderes, meio que replicando a Constituição portuguesa. Que quatro poderes são esses, professor? Né? Se tivesse prova, seria uma questão que cairia com certeza. Né? Além do já conhecidos e né, executivo, legislativo e judiciário, inspirados lá, né, por Montesquieu, né? Além desses três poderes, teria um quarto poder, o chamado poder moderador. O que era o poder moderador? E a quem cabia o poder moderador? O poder moderador era um poder que ficava como um árbitro acima de todos os outros poderes. O poder moderador era de uso exclusivo do imperador. Espera aí, mas isso não seria absolutismo, professor? Dom Pedro sempre foi assim, simpatizado por muitos, mas ele tinha essa tendência centralizadora, absolutista, que causou essas dificuldades, né? Causaram várias dificuldades, né? E essa tendência a centralizar tudo e ser um rei absolutista dentro de uma monarquia que se pregava uma monarquia com a ideia de ser uma monarquia constitucional. Bem, Dom Pedro era meio mimado também. Por quê? Não aceitaram, né? Rejeitaram no projeto da Constituinte colocar essa instituição do quarto poder, o poder moderador. O que Dom Pedro fez? Num ataque de pelanca master, fechou a Assembleia. Né? Dissolveu a Assembleia e meio não, terminou de redigir a Constituição junto com alguns colaboradores e instituiu lá o poder moderador. O poder moderador ficou na nossa Constituição enquanto ela teve a sua vigência. Ela foi outorgada em 1824. Ela acabou ganhando o apelido de Constituinte, né? A Constituição da Mandioca. Por quê? Né? Duas questões aí. Né? Além, né, de ter essa imposição do poder moderador, né? Mas o que mais chamava, né, a atenção, e por isso o apelido, que a representatividade política se daria a partir da estratégia censitária. Tá? Como assim, professor? A gente já viu isso lá na reforma de Atenas, lá de Solon. Né? O que é o caráter censitário? Só poderia se eleger e votar, né, quem tivesse renda. Tá? O caráter censitário ele excluía boa parte, né, dos cidadãos brasileiros de então, até porque quase 50% da população era de escravos, né? Mais uma porcentagem grande de homens pobres, livres. Né? Então, ser cidadão no Brasil era coisa de minoria, menos, né, muito menos do que 5% dessa população. Né? E o caráter censitário dava uma medida. E qual era a medida para dizer se o indivíduo podia, primeiro, ser eleitor? Então, tinha que ter uma quantidade X de riqueza. E para ele ser eleito deputado ou senador, ele tinha que ter mais, né, para deputado, um pouco mais dessa riqueza, e para senador, mais ainda dessa riqueza. E qual era a medida de riqueza? Em terras. Mas, especificamente, isso está na letra da Constituição,
que o indivíduo tivesse a quantidade X de alqueires de raiz. Alqueires com plantação de raiz. E raiz? Raiz era a mandioca. Tá? Ok, então tinha que ter muita mandioca, plantação de mandioca. Né? Isso dava a medida de riqueza. Mas o que estava disfarçando aí esse ter muita plantação de mandioca? Pô, então a riqueza estava na quantidade de mandioca que o cara podia plantar, né? Mas o que está embaixo aí do tapete não era colocado na Constituição, na letra da Constituição, mas estava implícito. Se ele tivesse grande quantidade de produção de mandioca, plantação de mandioca, ele tinha uma grande quantidade de quê? Né? Que contingente ele tinha uma grande quantidade, né? Tanta mandioca para fazer farinha, para alimentar quem? Né? Tá? Então, ter uma grande quantidade de alqueires de mandioca significava que ele tinha uma grande quantidade de escravos. Isso não está na letra da lei, mas ter uma grande quantidade de escravos também era uma medida de riqueza no Brasil imperial. A questão da escravidão nem foi colocada, né? Ponto que não foi tocado na Constituição de 24. Né? Passaram ao largo dessa questão. Né? Então, assim, podemos caracterizar a Constituição como uma Constituição que instituía como o Estado, um Estado ligado à religiosidade católica. O Estado era um Estado católico, tá? Era a religião oficial do Império Brasileiro, era o catolicismo. Né? O chamado regime de padroado definia essa relação, tá certo? Tá? E era uma Constituição, ao mesmo tempo liberal, em alguns sentidos, de comércio, mas extremamente conservadora em relação a valores e em relação à estrutura social brasileira. Né? Então, a manutenção do status dos grandes proprietários, né? Da manutenção da escravidão. Então, esse era o grande mote dessa Constituinte, que foi até. Né, ela só foi. Né, a segunda Constituição brasileira vai ser outorgada em 1891, já no segundo regime, no regime republicano. Então, se a gente pensa o período imperial, em termos de sistema jurídico, né, ele está atrelado pela primeira vez a uma Constituição. Até então, as ordenações e as adaptações das ordenações vieram como uma herança do período colonial. Ok? Então, coloquei aqui, né, desse caráter, né, absolutista a partir do poder moderador, né, da manutenção, né, da escravidão, da estrutura social brasileira. Né. O legislativo, representado pela Assembleia Geral, era vinculado a Dom Pedro I, por esta depender da sanção do imperador em suas decisões. Dessa forma, não era considerado um poder por si só, o poder legislativo. Né? Acabava sendo, né, atrelado ao imperador. O judiciário se vinculava ao governante por seus juízes serem todos indicados pelo poder moderador. Tal dependência agia violando o que se tem como imprescindível nos dias de hoje, como a independência orçamentária, vitaliciedade, irredutibilidade de subsídios e inamovibilidade do judiciário. Né? Então, nada disso acontecia naquele momento, para ver como tudo estava amarrado a partir do poder moderador. Né? Então, era uma Constituição com caráter absolutista, disfarçado, né, de um liberalismo que, na prática, não se sustentava. Da mesma forma, o executivo também tinha os seus ministros indicados pelo imperador. E era-lhes exigido que referendassem tudo que era proposto pelo poder moderador,
para que pudesse ter sua execução. Bem, é importante colocar aqui, né, que esse sistema, e no segundo reinado, vai se intensificar o chamado parlamentarismo às avessas. No Brasil, a gente vai ter um parlamentarismo às avessas. O que é isso? Como que funcionava, né, a monarquia parlamentarista britânica? A partir de eleições, o partido vitorioso, né, esse partido vitorioso escolhia internamente o primeiro-ministro. Como se dava no Brasil? Né? O imperador nomeava o primeiro-ministro. As eleições que vinham na sequência era quase que um acordão, né, para que o partido, né, liberal ou conservador, do qual pertencia o nomeado pelo imperador, fizesse maioria. Né? Então, era uma inversão dos valores. Não era a partir da eleição popular aí, pensada já com toda essa elitização, né, que o partido vitorioso teria a maioria. Não, então era o contrário. Aqui o imperador já nomeava o primeiro-ministro e, consequentemente, essa maioria era formada a partir dessa prerrogativa do imperador. Ok? Então, a gente chama esse quadro de parlamentarismo às avessas. Em relação ao código, aos sistemas jurídicos, a gente chama a atenção da criação do Código Criminal, em 1830. Né? Então, depois da proclamação da independência, era indispensável a criação de códigos que regulassem a vida social, principalmente um civil e um criminal. Em 1830, depois de passar por uma comissão bicameral, o projeto foi levado à Câmara de Deputados e foi aprovado, entrando em vigor no início do ano seguinte. Alguns pontos do Código Criminal. Apesar de muitos serem contra e ter gerado muita discussão, foi instaurada a pena de morte no Brasil, com o Código Criminal de 1830. No que fazia referência a ela, o texto legal dizia que somente seria aplicada se não houvesse a possibilidade de substituição dessa pena. Penas mais brandas também eram previstas, como a de galés, né? Você está na parte de baixo, né, dos navios que eram movidos, né, a força braçal, né? Então era uma pena, né? Prisão com trabalho, prisão simples, banimento, degredo, desterro, quando você perdia também as suas terras, né? Degredo quando você era deportado, né, exilado, e, em sua maioria, interrompia os direitos políticos dos condenados. Além disso, o Código negava apenas que eram consideradas cruéis, como a tortura. Barulho, alguém. Não. Pensei que alguém tivesse perguntado alguma coisa. Tá? Então, nesse Código Criminal, vamos continuar aqui. As penas já foram sendo introduzidas, né, pensadas, e, mesmo tendo a pena de morte, era tipo assim, um último recurso, né, a ser adotado. Em relação a princípios, apesar das falhas, o Código Criminal de 1830 trazia o ideal de justiça muito bem estruturado, assim como inovava com o princípio da legalidade. Para proteger o direito à justiça, as penas para os juízes eram muito severas, tanto para subornos quanto para cumprimentos de prazos. Punições severas também eram aplicadas para crimes sexuais, sendo mais rígidas ainda para estupros de consideradas mulheres de família. E em relação à escravidão, né? O que
o sistema jurídico foi, né, trabalhando, né, nessa questão. Os escravos eram colocados no mesmo patamar de mercadoria. Portanto, estavam sujeitos a inúmeras relações, como a alienação, né? A compra, venda, né? De terras, enfim, de animais de tração, né? Como os cavalos, né? Gado. Estavam destinados a essa condição até a morte, devendo servir seus senhores em qualquer circunstância. Todos os capturados na África e seus respectivos descendentes se tornavam escravos. Inicialmente, as leis para os escravos só se faziam presente no sentido de reger sua posição social e os negócios que envolviam o comércio destes. Casamentos, por exemplo, não eram bem aceitos para os senhores, né, entre os escravos. E somente perto da abolição, a igreja interveio concedendo o direito de casamento, né, entre eles e com a população livre. Deixa eu dar só um acerto. Só um minuto aqui. O casamento. Porque aqui saiu entre eles e com a população. Leis de cunho organizacional também existiam, com disposições muito específicas. O escravo que matasse seu senhor, por exemplo, era condenado à morte. No entanto, punições de morte não eram muito bem aceitas entre os senhores, pois representavam prejuízo, diminuição de suas mercadorias, os escravos. Essa é uma questão, né, só pensando aqui, abrindo já uma janela de discussão, a demora, né, no processo de abolição se deu muito também por uma questão que era básica. Se vai abolir, quem vai indenizar? O Estado iria indenizar? Porque a lógica é como, imagina, né, guardada todas as devidas proporções. Um indivíduo compra um carro lá que vale, sei lá, 40 mil reais, 50 mil reais, e de repente o governo baixa uma lei dizendo que, né, todos os carros agora não têm valor nenhum. E passam a ser do Estado. Né? Você tem que dar para o Estado. Eu falei, mas eu comprei, eu gastei X, né? Então, era mais ou menos nesse sentido. Né? O processo da abolição ele custou muito a acontecer, porque ficava sempre essa pergunta de fundo: quem vai indenizar? Né? Tá? Então, essa era uma questão que sempre rondou essa questão da escravidão no Brasil. Baseado nos ideais iluministas e na pressão exercida por países capitalistas, sobretudo a Inglaterra, que tinham a escravidão contra seus interesses, indo contra seus interesses econômicos, né? Como eu falei aqui, mercado consumidor, um país onde 50% da população é escrava, não dá para crescer um mercado consumidor dentro dessa perspectiva. As primeiras leis abolicionistas foram surgindo aos poucos e gradualmente. Caminhava-se lentamente em direção à abolição. Lentamente. Essa pressão vem, né, dos ingleses, por exemplo, já proibindo o tráfico internacional no Atlântico. Né? Os ingleses passaram a ser meio que espécie de polícia, né? Uma polícia atlântica para evitar esse tráfico. Mas o brasileiro, como sempre, dá um jeitinho. Se o tráfico internacional diminuiu, né, para inglês ver, né, buscavam-se outros portos internos. Né? O porto, por exemplo, de Paraty. Em Búzios, né, tem a praia de João Fernandes. João Fernandes foi um grande traficante de escravos. Né? E nessa praia de João Fernandes, né, tinha um ponto de
de desembarque de escravos. Então, fugindo do Rio de Janeiro, que era mais visado, era, né, era a capital, né, do Império, né, esses portos mais internos, né, faziam circular esse tráfico, às vezes internacional, que conseguia burlar, né, essa vigia inglesa, e também começou a se intensificar um tráfico interno, por exemplo, da região das Minas Gerais, onde o ouro já tinha escasseado já há alguns anos, ok? E na região do Rio de Janeiro, mais precisamente na região do Vale do Paraíba, nessa divisa com São Paulo, e também em relação às regiões paulistas, depois do chamado Oeste Paulista, o café vai ser o grande produto brasileiro, e parte dessa mão de obra, sobretudo na região do Vale do Paraíba, né, carioca e paulista, a mão de obra vai ser escrava. Já na região do Oeste Paulista, isso já na segunda metade do século XIX, já começa um grande fluxo de migração, né, de imigrantes europeus, da onde surge também uma política de embranquecimento a médio prazo da população. Tinha alguns parlamentares que defendiam essa ideia, alguns, né, de que o Brasil, né, uma das razões do atraso brasileiro era a quantidade de negros que tínhamos aqui. E quanto mais se avançava um discurso de abolição, de fim da escravidão, muitos propunham essa troca, né, dessa mão de obra pela mão de obra imigrante, em condições quase escravas, né, mas não eram escravos, e, sobretudo, eram brancos, né, vindo, sobretudo, da futura ali Itália, futura Alemanha, de onde vieram muitas levas de imigrantes para a região, né, ali do Oeste Paulista e também na região do Paraná, Santa Catarina, né? O que gerou no Brasil etnias diferenciadas, né? A gente vê que quando vai para o sul do Brasil, a gente vê uma população bem mais europeia, né, de tradição europeia, ou modernamente, né, isso já no século XX, no norte do Paraná, algumas cidades como Londrina, Maringá, uma quantidade expressiva de descendentes japoneses. Então, nessa terra, né, dita como hospitaleira, né, mas, no fundo, também era um jeito de tentar diminuir o impacto, né, da população negra, né, que alguns viajantes, quando chegavam no Rio de Janeiro, em meados, né, do século XIX, relataram isso, né? A Maria Graham, por exemplo, fala sobre isso. Na hora da sesta, né, tinha essa tradição de, depois do almoço, dar aquela cochiladinha, né? E aí os escravos ficavam nas ruas, circulando nas ruas. E alguns observadores ingleses falam sobre isso, né? Parecia ser uma cidade africana, uma praça africana. Não se viam brancos no Rio de Janeiro, né, no horário, né, que seria esse horário ali da sesta. Bem, foi se instituindo algumas leis, né, mas você vê que o processo é lento, e vamos entender esse processo das leis abolicionistas. A primeira, né, a Lei Eusébio de Queiroz. Pressionado pela Inglaterra, em 1850, a Câmara dos Deputados aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, e ditava que todas as embarcações brasileiras encontradas em qualquer parte e as estrangeiras encontradas nos portos, enseadas, ancoradouros ou mares territoriais do Brasil com escravos, ou já os tendo desembarcados, estariam cometendo um crime. A lei foi facilmente aceita devido ao fato de praticamente todos os senhores já possuírem um número considerável de escravos e, portanto, não precisarem se utilizar do tráfico negreiro para a obtenção de mais. Além também da questão, né, porque eram escravos aqueles que nasciam
né, filhos de escravos, né, os filhos das escravas, já eram também, né, escravos, já nasciam no Estatuto de Escravos. Né, tá? E, além disso, né, o contrabando sempre existiu. Né, minha gente? Né? E, como eu falei, para fugir, né, do para inglês ver, não tinha mais tráfico que no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Mas, internamente, esse tráfico ainda continuou por um tempo. A outra lei, né, uma lei que aí levou um tempo, né? A lei do ventre livre já é, né, acho que já da década de 60. Surgiu um grande surto industrial, após a lei Eusébio de Queiroz, surgiu um grande surto industrial e de desenvolvimento econômico no Brasil, que a gente chama de Era Mauá. Né? Além dessa modernização, houve também mudanças ideológicas. Amadureceu-se a ideia de abolição. Com a abstenção em ações do Estado frente ao movimento abolicionista, esse crescia num ritmo significativo. Em face da pressão estrangeira, acentuada depois das guerras de secessão dos Estados Unidos e do Paraguai, né, a Guerra do Paraguai, e interno, foi posto em pauta o projeto de lei que previa a liberdade aos filhos das escravas, a Lei do Ventre Livre. O texto legal determinava que todos os filhos das escravas seriam livres, porém, só após os 8 anos de idade. Antes disso, ficariam sob tutela do senhor. Depois de 8 anos completos, eram entregues ao governo, que indenizava os senhores. Ou então, o senhor poderia ficar com o liberto até que o mesmo completasse 21 anos. Depois disso, ele seria obrigado a trabalhar por seu sustento. Espera aí, mas vamos entender aqui uma questão, né? E deixa eu ver aqui quando se não me engano, já não é nem na década de 60, não. É mais ainda. Se é depois da Guerra do Paraguai, ó, Lei do Ventre Livre, 1871. Tá? 1871. Tá? Então, 21 anos depois da Lei Eusébio de Queiroz. Pois bem, ok, Jean. Ok, deixa eu botar, então, deixa eu abrir logo a lista de presença. Olha, né, então, assim, então já está no ar aqui a lista de chamada. Pois bem, então, 1871, né, a Lei do Ventre Livre. 21 anos depois, a Lei Eusébio de Queiroz. E dizia o seguinte: até os 8 anos, né, tinha que ser cuidado ali na fazenda. Dos 8 aos 21, né, ou era entregue ao Estado, e o Estado indenizava o senhor, ou o senhor tinha que ficar com a tutela desse jovem, dessa criança, até os 21 anos. E essa tutela, né, esse jovem faria o quê? Ia ficar descansando, estudando, se preparando para uma vida? Não. Ou trabalhando de graça para, né, o senhor. Algumas coisas da lei, né, não eram amarradas no sentido de, né, então seria indenizado o senhor, né, e esse indivíduo, né, estudaria numa escola, né, teria uma escola para formação profissional. Nada disso foi sendo pensado para mudar o status dessas crianças. Então, era meio que a lei foi criada, como a lei, por exemplo, do sexagenário. Né? Mais adiante ainda, vamos ver aqui a lei do sexagenário de quando é. Se a lei do ventre livre é 71, a lei do sexagenário.
sexagenário. Lei do sexagenário. 1885. E o que dizia a lei dos sexagenários? Liberdade aos escravos com 60 anos de idade ou mais, cabendo aos seus proprietários o pagamento de indenização. Bem, essa parte ficou nas letrinhas miúdas do contrato, porque essa indenização nunca foi paga, né? E qual era a média de vida? Vamos ver se a gente coloca aqui. Média de vida, no Brasil, século XIX. Vamos ver se a gente tem, né? Olha, em 1900, a expectativa de vida era de 33,7 anos. Em 1900. Então, a média de vida do brasileiro em 1900 era de 33,7. 1885, 25 anos antes, então, né? E para ser liberto, o escravo tinha que ter quantos anos? 60 ou mais. Se a média de vida do brasileiro era 33,7, chegar aos 60 era uma vitória. E sendo um escravo, chegar aos 70 era chegar derrubado já, meu. Né? Chegar aos 60 anos tinha que ter uma disposição, porque era uma vida, sobretudo os trabalhadores rurais, os escravos, né, nas fazendas. Os escravos urbanos, até no Rio de Janeiro, teve essa característica, né, dos chamados escravos de ganho, né, que circulavam pela cidade, faziam serviços, talvez viviam mais. Mas os escravos das fazendas, chegar aos 60, passados 60, era praticamente, né, pouquíssimos. Né? Então, era uma lei que, então teve a lei, né, do sexagenário. É como hoje, a reforma da Previdência, sinceramente, né, a gente pensa assim, os jovens que estão começando, ingressando no mercado de trabalho hoje, se depender da Previdência estatal, né, socorro. Vai ter que trabalhar, né, uns 40 anos, 45 anos. Porque a média de vida aumentou, mas sim, mas e a contribuição ao longo desse tempo? Eu sempre coloco isso, né? Então, desde que eu trabalho, desde os meus 16 anos, com carteira assinada, gente, eu contribuo, tem lá o desconto para a Previdência Social. Né? Então, eu não estou quebrando a Previdência. Então, na hora que eu for me aposentar, não, sim, eu quero ter integralmente tudo aquilo que eu contribuí ao longo dos 35 anos. Né? Que já é a beça. Né? Você cansa. Né? Então, assim, e na reforma, um outro jeito de contar, não sei o quê. E com isso, porque senão vai quebrar a Previdência. Mas, gente, que matemática errada é essa? Se a gente contribui ao longo da vida e na hora de aposentar, sou eu que estou quebrando? E você dificilmente recebe integralmente aquilo tudo que você. É como se eu colocasse na poupança desde o início, né? E fosse retirado 35 anos depois, não é possível, né, que ia ser essa miséria, sabe? Né? Sabe? Então, tem umas lógicas fora de lógica, né, que tentam, né, mascarar as questões da falta de gestão, a má gestão, enfim. Né? E fazem a gente acreditar, ficar com a culpa. Né, estamos quebrando a Previdência. Não, eu não estou quebrando Previdência nenhuma, não. Então, eu acho que eu mereço, quando aposentar, ter a dignidade de receber aquilo, né, usufruir tudo aquilo que eu contribuí ao longo da vida inteira. Né? Já que a gente já vai ficar meio pé na cova a partir de então, então essa questão tem que ser, eu acho que tem que ser repensada essa contagem, esse jeito,
né? Ou então vira tudo previdência privada, né? Mas tudo aquilo que a gente já depositou para trás, enfim, não pode desaparecer de uma hora para outra, né? Porque aí os rombos da Previdência, eu não dei rombo nenhum na Previdência, só contribuí ao longo da minha vida, como a maioria aqui. Quem tem carteira assinada sabe disso, né? Que a gente vai contribuindo, é descontado no contra-cheque, não tem nem como você fugir disso, né? Então, na hora do Estado, né, nos retribuir, né, pelos serviços prestados, né, enfim, tem que ser justo nisso aí. Bem, então, né, o quanto estou fazendo esse olhar crítico para a gente pensar que as leis eram necessárias, importantes, mas elas vieram com um delay total. 3 anos antes da Lei Áurea veio a Lei dos Sexagenários, mas, né, e assim mesmo ficava dúbio, né? Quem indenizava? Alguém indenizava, de fato? Aí largava a própria sorte, né? Como a gente larga, de certa forma, muitos aposentados no Brasil, com a idade avançada, com salário mínimo, enfim, né? Então, muito se replica, né? Muito se replica desse descaso do Estado, um Estado que se abastece disso, igual do Fundo de Garantia, sabe? É o dinheiro que é nosso. Então, na hora que eu, né, não estiver mais empregado, me aposentar, enfim, que eu possa retirar esse dinheiro que, ao longo da vida, né, a empresa, né, nessa parceria, a empresa foi depositando, né, ao longo desse tempo. Né? Então, são coisas que. E de repente sumiu o dinheiro lá do fundo de garantia. Mas quem sumiu? Por que sumiu? Como sumiu? Né? Então, é preciso ter esse controle. Né? E, por fim, a Lei Áurea. A Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888. A princesa Isabel, que estava como regente naquele momento, Dom Pedro II estava adoentado, promulgou a lei. A crítica que fazemos, né, assim, a importância da lei, com muito atraso, o Brasil foi, se não foi o último, foi o penúltimo a abolir a escravidão, né, como algo oficial do Estado, né? E não foi criada uma leis complementares. Então, a Lei Áurea extinguiu a escravidão. Ótimo, necessário, tardio até. Mas não criou frente de trabalho, de educação, de moradia, né? De habitação, né? Habitação, moradia, trabalho, escolaridade. Não se garantiu, né, para esse contingente enorme dignidade e inserção de cidadania. Então, a Lei Áurea muitas vezes fez com que, no meio rural, muitos ex-escravos se submetessem a um sistema de quase escravidão, né? Um sistema ligado ao dono da fazenda, trabalhando, né, quase que de graça, ou se endividando no armazém da fazenda, que era o preço super mais caro, maior do que a inflação nossa de hoje em dia. Né? Então, esse indivíduo não conseguia, né, ter renda nenhuma, juntar dinheiro de jeito nenhum, só ficava devendo, né? E ficava, né, meio que escravo por dívidas. Né? Essa situação, ou nos centros urbanos, nas cidades, onde os contingentes populacionais começaram a crescer espaços, né, a princípio no centro, né, da cidade, nos cortiços, nos morros, e depois de um projeto, né, de jogando mesmo, empurrando a pobreza para os subúrbios, para os lugares mais afastados do centro, porque o centro virou, né, na virada do século XIX para o XX, a Avenida Central, né, o Rio Tropical, a Paris dos Trópicos, mas não combinava pobreza, né? Ex-escravos ali. Então faz o quê? Esconde, né? Empurra, leva para os subúrbios, ou sobe um morro, não desce não, né?
né? Enfim. Mas, ao mesmo tempo, quando queriam um trabalho, serviço, uma lógica, né, que se pensa, por que até a Zona Sul tem tantas favelas? Porque a necessidade ou o desejo da classe média ser atendida por uma população pobre, né, pagando um salário mínimo para as empregadas domésticas, as babás, né, enfim, estar próximo ali à área de serviço, ao local de serviço, às vezes era mais interessante do que, né, contratar uma empregada que vinha lá, né, morando em Copacabana, né, a família em Copacabana, e a empregada morando em Nova Iguaçu. Quanto tempo, quantas horas, quantas conduções até chegar ao trabalho. Então, esse crescimento das favelas também na Zona Sul se dá nesse sentido, a necessidade ou o desejo de ter essa mão de obra barata, próxima, né, do local de trabalho. Bem, como eu falei para vocês, combinando para a semana que vem, né, nós vamos fazer esse momento de quiz, tá? Que vai funcionar como uma revisão dos assuntos de prova. De qualquer maneira, eu vou colocar os assuntos da história do direito do Brasil República, que são 2 slides. Não sei se acho que a gente não vai conseguir trabalhar, enfim, mas é material, vai estar aí à disposição para vocês. Não vai cair na prova, tá? Boa semana para todos, bom final de semana. Eu continuo colocando lá no canal do Guaral as aulas, tá? Já coloquei Revolução Inglesa, Independência dos Estados Unidos, e até o final da semana vou colocar Revolução Francesa. Então, eu estou colocando lá, que também ajuda nesse processo de revisão, tá certo? Um abraço a todos aí, fiquem bem, bom final de semana e até a próxima semana. Valeu!